Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da RM Factory. E nós seguindo aí a sequência de entrevistas. Hoje eu estou aqui com uma fera aí também do Delphi. Eu acho que ele deve ter mais tempo em Delphi do que eu tenho de vida. Não chamando ele de velho, longe de mim, mas para mostrar a experiência e a autoridade com quem a gente está falando. Meu grande amigo Laércio está sempre com a gente aí nos eventos, né? Palestrou também na última Embarcadero. E a gente vai bater um papo com ele aqui sobre Delphi, claro, mas muito mais do que isso. E aí, Laércio, tudo tranquilo, cara? Tudo bem, cara. Tudo beleza? Beleza. E aí, conta um pouquinho pra gente aí quem é o Laércio, né? Quanto tempo o Laércio tem de estrada. Depois eu queria saber como é que o Laércio entrou no Delphi, né? Já que estamos aí há 21 anos com o Delphi na praça, né? Okay. Bom, 1994, início de 95, eu junto com o meu falecido irmão montamos um curso no centro do Rio de Janeiro e na ocasião ministrava um treinamento de absolutamente tudo. Office, a parte de Draw, Photoshop, que víamos de uma agência de publicidade, e recorria ao passado anterior a esse, que a minha vida já era TI desde os anos 80, e montei um curso de Visual Basic. Curioso foi isso. Que foi um sucesso na ocasião. Um amigo funcionário da PUC, do laboratório da PUC, veio e implantou esse treinamento. E, de repente, anunciando nos jornais, a gente começou a receber demandas de Delphi que eu não anunciava. Eu não absolutamente sabia o que era Delphi, isso no início de 95. Descobri o que era Delphi por um único livro que tinha na livraria e começamos a anunciar também treinamento de Delphi. E aí começa a história, tá? Virei um entusiasta desse produto, dessa tecnologia. Passei a desenvolver projetos para alguns clientes já na ocasião com Delphi 1. Tá? Passamos por todos os processos de migração de plataforma de 16 para 32, sem abandonar o Delphi, tendo sucesso nessa migração. Isso foi trazendo confiança e isso culminou numa empresa que durou 20 anos, não existe mais. Hoje a gente está num novo trabalho aqui com o meu sócio, que infelizmente não pôde estar aqui. E Delphi é o nosso carro-chefe hoje. Carro-chefe para treinamento e carro-chefe também para desenvolvimento e consultoria. Basicamente, opero diariamente com Delphi, consultoria e treinamento. Tá, então quer dizer que a gente está falando aí de 22 anos de estrada, né? Correto. Mas a sua vida, vamos dizer assim, na área de tecnologia, ela começa há 22 anos atrás ou você já tem um histórico anterior a isso? Não, é anterior a isso. Em 82, 83 por aí, eu tive contato com a microinformática. Eu apesar de velho, eu inicio na... eu acho que eu dei mancada no início do vídeo. Não, eu gosto, velho para mim eu sinto experiência, eu entendo a coisa do idoso e do ancião. Meu avô dizia o seguinte, que o homem é como vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Exato. A Bíblia ressalta isso também, né? Bom, vamos lá. Então, em 83, coincidiu com a minha entrada na faculdade de contabilidade. No segundo ano de contabilidade, eu fiquei num dilema. Abandono isso para fazer TI, que não se chamava TI, né? Era informática, CPD, era né? informática. Todos os programadores, desenvolvedores, analistas eram matemáticos, na verdade, né? Matemática pura. E eu não era nada disso. Eu concluí contabilidade porque gostava e tinha escolhido com critério, mas na minha vida não foi outra a não ser informática. Desenvolvi projetos para uma grande empresa de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou da época do DBase 2, Caramba. que é o precursor de DBase 3 e Clipper, que realmente é XBase. Então hoje a gente tem... Mas você chegou a se formar em contabilidade? Então... Me formei só em contabilidade, inclusive. Só em contabilidade. Você sabe que é engraçado, né? Eu acho que essa questão de TI, eu acho que o legal da TI é isso, né? Te dá um pouco de liberdade. Há quem é a favor, há quem seja contra a regulamentação da profissão, enfim, não é um mérito agora. Mas eu, por exemplo, meu segundo grau técnico eu fiz enfermagem, olha que coisa, nem pensava em mexer com tecnologia. Então hoje a gente tem o Laércio, ele é um contador especialista em tecnologia da informação. Não é só se formou em contabilidade. Só se formou, não mexeu. Não eu ia te fazer a pergunta, não então quer dizer, você já deve ter um software aí de contabilidade rodando e a minha avaliação é que eu não vou ter esse software, porque não compensa. Sabe que é verdade, eu falo para todo mundo, eu tenho software, RP, eu faço tudo, menos módulo contábil. Eu não faço, porque eu vejo o que as pessoas passam aí. Sim, né? O módulo contábil e o módulo de recursos humanos é para heróis. São heróis para não fazer. Ainda mais com o Brasil, com as legislações mudando a cada segundo. Não tem chance, não tem estrutura. E aí você falou que hoje então você mexe com treinamentos e com desenvolvimento. Na parte de treinamentos, né? A tua empresa hoje presta treinamentos voltados a Delphi. Exclusivamente. E, até onde eu sei, sua especialidade é intraweb ou eu estou enganado?
Intraweb, eu sou um entusiasta dentro desse todo de Delphi, eu sou um entusiasta de Intraweb. Eu estou te perguntando isso porque eu conheço pouco, eu não mexo com Intraweb, não saco nada, e conheço pouquíssimas pessoas que usam, sabem, não vou dizer que usam, sabem usar o Intraweb, que sabem extrair do Intraweb todo o poder que ele pode oferecer. Então muita gente às vezes pergunta, eu quero desenvolver para a web com Delphi, dá para desenvolver? Sim, Intraweb, mas o pessoal fala, mas eu ouvi dizer que é ruim. Então eu tenho até uma história que eu queria contar para você, que é o seguinte, existem 3 tipos de verdade, né, para você saber se isso é verdade ou não. A verdade filosófica, teológica e científica. Você conhece essa história? Não, conheço, isoladamente eu entendo, mas não conheço a história. A filosófica por exemplo, uma árvore cai na floresta, faz barulho ou não faz? A gente vai ficar aqui 10 anos discutindo, cada um vai dar a sua opinião e não vamos chegar a lugar nenhum. A teológica só tem uma, é a Bíblia, que há quem acredite, há quem não acredita, mas a verdade teológica é a Bíblia. E a verdade científica, como é que se comprova? Através de experimento. Então o cara ouve alguém falar que nunca usou, que o negócio é ruim e passa a acreditar que aquilo é ruim ou que não funciona. E como eu sei que, para mim, a única referência que eu tenho de Intraweb é você, desde a época da Clube Delphi, com o insight da Clube Delphi sendo feito em Intraweb, eu queria ouvir do Laércio, que tem quantos anos de experiência com Intraweb? Desde a versão 7, desde a existência do Intraweb. Desde quando ele nasceu, você trabalha com Intraweb. Laércio, hoje você faria um projeto para a web com o Intraweb? Faria e faço. Eu tenho 2 clientes ativos. O sistema roda há 14 anos. Ele tem uma cara horrível, porque ele tem a cara de um design de 14 anos atrás, tá? E onde não existia responsividade, coisa do gênero. E paralelo a esse cliente, eu tenho um que há 12 anos atrás nós interrompemos o projeto e já colocamos um outro em produção. Então eu tenho 2 clientes ativos. Um não é mais cliente porque a gente não tem relacionamento comercial, e o outro ainda é porque eu faço consultoria e manutenção. Mas a minha ida Brasil afora, já andei bastante por esse país, visitando empresas e dando treinamento, principalmente consultoria. Eu faço um misto de treinamento e consultoria que é um sucesso. Eu acho que dá muito certo. Eu lembro que eu desenvolvi uma espécie de um mini framework com algumas funcionalidades para a Intraweb, que hoje a gente adota dentro do curso, inclusive. E anunciei isso no passado e viajei bastante para o sul e sudeste, principalmente, mas cheguei ao nordeste também. Cheguei ao interior da Bahia com esse treinamento. Eu chego com um pacote pronto e treino a equipe, preparo o interessado, que às vezes é singular, às vezes é plural, naquele recurso de Intraweb e aplico já aquelas funcionalidades pré-definidas. Então, em termos reais, olhando o mercado, você vai ter pouca coisa de Intraweb. Em valores absolutos, passa de milhares. E eu tenho alguns cases que eu conheço e participei da consultoria de grandes empresas aqui no Brasil. Grandes empresas, porque eu cito grande empresa porque tem 1.600 funcionários. Como recentemente eu tive em Eloy Mendes, que é no interior de Minas, próximo a Varginha, e descobri uma empresa que eles são excelência em Delphi. Eles têm a informatização de uma indústria de fábrica de colchões e de uma rede de lojas de 70 e poucas lojas. Caramba. Absolutamente tudo feito em Delphi. Eles são vanguarda em termos de tecnologia. Eles adotam algo que eu não consegui fazer, que é o Scrum. Eles têm realmente isso tudo. E, curiosamente, adotam também Intraweb. Mas parece que esses cases não chegam ao conhecimento do mercado, da embarcadeira, não sei como é que funciona isso. Mas eu tenho, em valores absolutos, muita coisa que eu tenho participado, inclusive, Brasil afora. Eu acho que é importante, você citou um ponto interessante que eu costumo falar em algumas conversas também, que é o seguinte, a questão da audiência, né? Se alguém perguntar para mim assim, Big Brother faz sucesso? Eu vou dizer assim, cara, existe ainda? Porque eu não vejo, né? Então, para mim, não faz o mínimo sucesso. Mas para aquela pessoa que acompanha todo dia, ela fala, não é um fenômeno de audiência, tá muito bom e tal, aquela coisa toda. Eu acho que com a questão do Delphi, do Intraweb, enfim, eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que a falta do conhecimento do que ocorre Brasil afora dá a impressão para as pessoas que, isso não é usado, ou enfim. Quer ver um exemplo que eu vou citar? Você estava lá na Embarcadero Conference, né? A última que ocorreu, teve a mesa redonda no final, e eu fiquei de boca aberta de ouvir aquelas histórias. Empresas que hoje desenvolvem Delphi para mobile que estão em 17 países. Sabe? Né? Espalhou pelo mundo. O cara lá falando não sei nem se eu posso citar o nome, eu vou citar, né? Da Braspress, né? Enfim, automatizou, aí saiu do Delphi, foi para uma outra linguagem, depois ligaram para ele pedindo pelo amor de Deus para voltar. Eu acho que
Aquela mesa redonda tinha que ser gravada, tinha que ser publicada, como nós estamos tendo esse bate-papo aqui. Você citou uma coisa agora, por exemplo, que essa empresa, toda a parte de automatização da produção dela, foi isso que você falou, é controlada em Delphi, é isso? De automação? De colchão, foi essa que você falou? Sim. Todo o processo dela, de lojas, das 74 lojas, e da indústria de colchão. Da indústria também. Também, todos os processos de fábrica, é tudo feito em Delphi. E eles adotam a tríplice: desenvolvimento cliente-servidor e multicamada com DataSnap. E fui lá para tratamento de mobile, mas eles já tinham passado já da fase inicial, já tem alguns projetos em andamento. Eu fui lá para dar uma ajudada, consolidar, mas para checar. E curiosamente eles também têm IntraWeb. Legal. Esse é o IntraWeb. Bom, um exemplo que eu poderia passar aqui agora, baseado nisso que você falou, seriam 2 casos na verdade. Citei o de Eloy Mendes, lá no interior de Minas, mas é o caso de uma pequena divulgação que eu fiz hoje pela manhã e surgiu um efeito imediato, instantâneo. 2 empresas de São Paulo. Tá? Uma tomou informações sobre o que pode e o que não pode fazer com a IntraWeb, querem participar do treinamento, mas também querem consultoria. Legal. O interessante é que eles recorrem a mim buscando uma segurança, porque existe uma insegurança. Como ele olha para o lado e vê a DataSnap, fica seguro. Vê a mobile, fica seguro. Não vê a IntraWeb, ele fica inseguro. Mas a coisa está ali. E conforme eu resultei para ele, está ali desde o Delphi 7. Bom, o fato é que um deles, inclusive, dessa solicitação de consultoria, é participante no teu evento. Ele vai ser palestrante. O Manuel não? No Manuel não. A gente fala de quê? De Scrum? De Scrum. O César Fernandes. Fernandes, tem lá o segundo nome também. Ele até pediu que, vai estar com uma hora que eu falei que ele está. Fala com ele que eu estou. Então, aqui, promessa cumprida, hein, César? Quando você estiver vendo o vídeo aí, o cara tá comentando ele aqui. Ele tá animadíssimo com o evento. Não, você sabe que ele entrou em contato comigo, eu não o conhecia. Esse mundo digital é uma coisa assim, a gente deve estar hoje aí agora falando para, sei lá, meu canal, hoje que a gente está gravando o vídeo, está com 1.200 pessoas. Que bom. A gente está tendo um alcance aí, pelo Analytics lá do Google, de cerca de 30, 40 mil pessoas mês. Isso é bem legal. Então a gente está falando para bastante gente do Brasil inteiro. E às vezes, por exemplo, eu fiz o Extreme Delphi Recife. E aí eu estava andando no corredor e de repente para um cara na minha frente, estende a mão, fala, senhor Rodrigo Mourão. E você é o... Aí o cara virou pra mim e falou assim, o Márcio da Bahia, meu cliente de consultoria. Eu falei, Márcio, como é que você tá? Me dá um abraço aqui, a gente não conhece. E no caso do Fernandes foi uma coisa interessante. Eu não conhecia o Fernandes, nem presencialmente, nem nunca tinha trocado e-mail com ele, mas eu sabia quem era o Fernandes por causa de um post que ele tinha feito. Delphi morto, não, esquecido sim. Eu li essa chamada. Tem um blog dele, canal DevBR, tá aqui embaixo aqui, ó, se você quiser, você pode acessar aqui, eu vou deixar o link, vai aparecer aqui agora para você. O cara escreve muito bem e ele é especialista em Scrum, ele é Scrum Master. E eu me identifiquei muito com ele porque durante o tempo que eu fiquei no GEM, dos 8 anos que eu fiquei no GEM, os últimos 4 eu adotei Scrum lá dentro. Tanto que quando eu saí do GEM eu participei de um projeto no Walmart como Scrum Master. Então eu acho fantástico, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu acho muito curioso nesse assunto. E olha, eu vou te falar, a forma realmente parece feitiçaria o negócio, porque você começa a ter um controle da coisa, você começa a realmente saber o que você vai entregar, o que você não vai entregar, é bem bacana. E aí, você falou, eu entrei nesse assunto que você falou que ele estava animado, né? E realmente, ele está muito animado, muito animado. Mas aí, legal. Então ele veio com esse questionamento que é basicamente o que eu ouço. As pessoas querem, porque eu estou aí nessa audiência há muito tempo, está presente, passo talvez uma certa segurança, então o cara confia, mas eu preferi dar demonstração para ele, então eu gravei um vídeo, capturei lá os vídeos de execução de 3 projetos, 2 de automação que eu utilizo o IntraWeb como interface do usuário, porteiro e morador, e um que gerencia um processo que tem 2 clientes só, quer dizer, o meu cliente tem 2 clientes dentro desse projeto, o Santander, isso é interessante a gente saber disso, e a Ampla no Rio de Janeiro. O meu cliente só tem 2 clientes que utilizam o site. Vamos devagar, que é muita informação para mim. E eu falo muito rápido. Não, mas eu falo rápido pra caramba. As pessoas, mas é porque eu tô aqui, o coração a mil, porque eu sou apaixonado pelo Delphi também, é uma ferramenta que conquista a gente. Você falou um monte de coisa aí que eu quero esmiuçar cada uma delas. Você falou de automação com Delphi. A automação com Delphi e interface de gerenciamento com Delphi IntraWeb. Certo. A automação é em DataSnap. E aí você citou Santander como cliente, deixa eu só entender esse... Isso, um desses clientes de 14 anos, certo. Nós temos um projeto que a interface é feita de interação do gerenciamento do processo, que é títulos que são recebidos por essa empresa e distribuídos para 70 e poucos cartórios no Rio de Janeiro.
Toda essa interação é feita em um projeto feito em Delphi. Tem então um motor por trás disso em DataSnap, naturalmente. Perfeito. E a interface dos usuários internos e dos dois principais clientes, que são Santander e Ampla, eles utilizam. Então, Santander e Ampla utilizam uma interface feita em intra-web Delphi para consumir as informações, interagir, fazer o upload e download dos arquivos que são Você tem mais ou menos uma estimativa de quantos usuários simultâneos usam essa aplicação? Poucos, porque são, dentro da empresa 15 no máximo. Entendi. Tá? E, simultâneos entre Santander e Ampla, você deve ter mais uns 20 ou 30. Porque na verdade são os departamentos de cobrança que trabalham, não são as agências. Se fossem as agências... Mas, quando a gente está... Então você está falando de mais ou menos 50 usuários simultâneos? Sim, mas isso não é nada. Isso é um dos questionamentos... Eu acho muito. Sim, mas acontece que eu tenho teste de bancada com 1.250 simultâneos num projeto da FENACOR no Rio de Janeiro há 10 anos atrás. Só que a máquina que processou os 1.250 simultâneos era algo que o nosso smartphone hoje supera em termos de capacidade de processamento. Então, na verdade, eu até respondi isso hoje de manhã a um questionamento, essa questão de quanto que o Intraweb suporta. O Intraweb não suporta nada, porque o Intraweb não existe. Exatamente. O processamento é feito dentro de uma CGI ou dentro de uma biblioteca exata. Que vai depender muito do servidor onde aquilo está rodando. Sim, que na minha opinião começa no banco de dados e na modelagem, as pessoas desprezam isso. Então, se você vem acertando de lá para cá, tudo vai funcionar bem. Então essas partes são iguais. Então a gente está muito alinhado. Então, mas esse caso, esses dois cases, esses dois solicitações são em São Paulo. Agora eu tenho um projeto que eu achei muito interessante, ele tem um aspecto social muito legal, que foi no interior da Bahia. O Romildo, meu amigo Romildo, posso citar o nome do dono do peixe, ele fica em Itabuna. Peraí. Romildo Sérgio? Romildo Sérgio. Porra, cara! Não acredito. Romildo Sérgio, vamos festejar. Romildo Sérgio, minha esposa me cobra até hoje ele voltar lá em casa com os docinhos. Ele me mostrou uma foto de onde ele mora, do lado é praia, do outro lado é rio. Aquela é a casa onde ele passa a praia. Romildo, olha só onde a gente veio parar, como é que esse mundo é pequeno. Eu vou fazer questão de mandar isso direto pro seu e-mail, cara. Eu vou contar a história do Romildo, então do sistema do Romildo. Além de ser muito bem recebido por ele, em 2 ocasiões nós fizemos trabalho, 2 períodos lá nessa cidade, e pelo sobrinho dele, que era o parceiro dele de desenvolvimento, um garoto, uma criança na época, mas muito eficiente. Bom, o Romildo tinha a seguinte situação, ele vai poder colocar chancelar isso ou corrigir. É o seguinte, o Romildo tem uma meia dúzia, quase 20 clientes, ou mais ou menos isso. Contabilidade pública, não é isso? Isso, mas não necessariamente Itabuna, que é uma cidade média. Média. São clientes da periferia, que já adentram um pouco no sertão. E, obviamente, são prefeituras muito pobres. E nós temos um projeto onde foi utilizado interface desktop na época não era DataSnap, mas a gente usou um web service em Delphi, que é o DataSnap de hoje. E esse case é muito interessante, porque o aspecto social é o seguinte, essas prefeituras mal tinham 1 ou 2 pontos de internet. A grande maioria usava a linha de escada. E nós colocamos o projeto para funcionar em desktop, com linha de escada, para que essas empresas, para que essas prefeituras pudessem atender a lei de responsabilidade fiscal sobre o jogo de não receber verba, repasse de verba. E o Romildo deu solução a isso de forma simples. A gente juntou tudo isso dentro de um pacote, ele colocou um servidor dentro de Itabuna, na estrutura dele, lá em Itabuna você tem infraestrutura para isso, e essas cidades periféricas, utilizando desktop, acessando os serviços na base de dados hospedada, remotamente, funcionaram com linha de escada. E aí conseguiram cumprir o prazo e... Cumpriu o prazo e essas prefeituras cumpriram a lei, porque elas não teriam repasse, e era um prazo muito curto. Então ele acabou criando essa infraestrutura. Isso só é possível quando você se dedica a utilizar a tecnologia como cabe, como ela tem que ser feita. Não adianta achar que a tecnologia é certa para a coisa certa. Você tem que fazer o melhor dela. Então nós exploramos o melhor dela, e o melhor que nós temos era aquilo. Eu acho que por isso que o programador brasileiro, eu até citei isso num post essa semana no grupo do Facebook, que eu não lembro onde eu li, mas o programador brasileiro é um dos melhores do mundo por causa da criatividade do brasileiro. Isso. Porque programar não é escrever código, programar é resolver problema. Isso. E quanto mais criativo você for, mais fácil, mais simples você vai resolver o problema. Você consegue pensar fora da caixa. E eu acho que muita gente que está nos assistindo, e eu posso dizer isso pelo feedback que eu recebo. As pessoas, às vezes, elas querem o como. Como eu faço isso? Antes dela saber como fazer, ela tem que entender o que precisa ser feito. Porque eu acho que o como é consequência do quê. Peraí, o que precisa ser feito aqui? Porque eu tenho um curso de lógica meu que eu falo de 7 estratégias para resolução de problema. E a primeira estratégia, o primeiro passo é entender completamente o problema.
Não sei se você concorda comigo ou discorda, mas você tem essa percepção de que hoje em dia muita gente bate cabeça com Delphi, está batendo cabeça com Delphi Mobile, está batendo cabeça com IntraWeb, bate cabeça com DataSnap, bate cabeça com OO, porque eles ainda não entenderam completamente o problema? Ou você acha que tem alguma outra coisa a mais além disso? Talvez falte análise, né? Falte essa base de desenvolver para o problema, detectar o problema, né? E não seguir um modismo, não seguir padrões. Padrões servem para você fazer o melhor. Você tem que adaptar o padrão ao teu projeto, né? Mas eu não sei, em parte eu discordo, porque eu tenho tido sorte, então, porque eu tenho visto dentro da comunidade, dentro dos usuários de Delphi, dentro das empresas, coisa muito interessante. O Romildo, por exemplo, que não vai acreditar que a gente não combinou isso, porque foi uma coincidência. Jamais imaginar. Se fosse alguém lá de São Paulo, que está todo dia... Mas interior da Bahia. Lá em Itabuna. Mas o caso do Romildo é isso, é a busca que o Romildo fez. O Romildo tem capacidade? Claro que tem, ele já tinha tudo isso. Ele tem um excelente profissional, que hoje já é um homem, mas na época era um garoto, quando eu estive lá. Mas ele foi buscar o quê? Ele foi buscar parceria, ajuda, trocar... Eu digo o seguinte, um Romildo, uma galera que já está na estrada há muito tempo, ok. Eu estou dizendo para essa galera que tem chegado agora, porque não sei se você percebeu isso com o seu público, mas eu percebi, eu tenho recebido hoje, eu devo ter hoje de 20% a 30% do meu público, pessoas que não sabiam nem o que era Delphi. Com esse boom do mobile, de 1 ano, 2 anos para cá, tá vindo uma galera que fala assim, cara, hoje mesmo eu respondi uma mensagem de um rapaz, poxa, como é que eu busco os dados no banco e tal? Ah, eu estou usando uma query. Eu falei, não, tudo mais, se eu tiver 10 mil registros, então pelo tipo de pergunta, você sabe que a pessoa está bem no início mesmo. Então eu tenho percebido, é uma percepção minha, que esse pessoal está muito preocupado em querer fazer o aplicativo mobile funcionar, em querer fazer A, B ou C. E eu acho que falta um pouco para essa galera nova que está chegando, que está começando agora o desenvolvimento, um pouco disso que você falou, de saber aplicar bem cada peça no seu devido lugar. Então, entendi e vou te dar um número. Então. Porque eu acabei misturando um pouco os cenários. Né? Isso aqui é empolgante. Eu vou te dar um número então. Nessa minhas últimas viagens, 6 meses para cá, a gente tem uma parceria com a WK e acabamos saindo do treinamento em loco aqui, não porque eu queira, mas porque parece que o público quer um treinamento online, e aí a gente atinge o Brasil, passei a dar treinamento mobile. Repare que eu não tenho nenhum histórico recente de treinamento para desenvolvedores que querem aprender Delphi. Seja ele um iniciante ou tu vindo de outra linguagem, que é o normal. Exato. Tá? Então, parece que esse público desapareceu ou não está presente. O fato é que nas minhas turmas de 8 a 10 alunos, que é a média, tem sido a média, em meia dúzia, ou não, 8 turmas de mobile, de Recife a Curitiba, Londrina, São Paulo, Rio, interior de Minas, exceto o interior de Minas, que era uma equipe coesa, fechada, e um grupo que já está dentro disso, todas as turmas tinham pelo menos 3, 4 alunos que conheciam um pouco Delphi, e eles foram direto para o mobile. Tá? E eu faço algo que foge um pouco ao padrão, que é o treinamento oficial. Não perco no treinamento oficial, mas eu separo um espaço daquele tempo e às vezes tem que esticar a aula para aplicar DataSnap. É inconcebível você fazer um curso de mobile e não passar pela ideia de ter um servidor de aplicação. Sem dúvida. A aplicação é offline, ela é 100% online, é raro, e ela é misto disso. Então eu tenho gasto aí algum tempo com isso. Isso demonstra o quê? Que os alunos estão chegando para ali precisando aprender alguma coisa de Delphi. Eles conhecem o dialeto Delphi, mas eles não conhecem Delphi profundamente. Isso é um fato. Mas deveriam, porque o treinamento não é para leigo de Delphi. Exato. Não é um treinamento avançado, inclusive. Não é avançado, mas ele tem pré-requisito. E eu vou um pouco mais além. Pode ser até que eu perca alguns inscritos agora aqui no meu canal, mas não estou preocupado com isso, né? Eu vejo muita gente na internet falar muito, o problema disso, o FireMonk aquilo, que eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. As pessoas esqueceram que o FireMonk é uma biblioteca completamente diferente da VCL. Não é a VCL. Então, assim, tem uma frase que diz que mesmas atitudes, mesmos resultados. É ignorância achar que a gente vai ter resultado diferente tendo as mesmas atitudes. Não adianta querer programar como se programava na VCL no FireMonk. Por que eu estou dizendo isso? Porque FireMonk é a base para desenvolvimento multiplataforma, é a base para o mobile. Não dá para desenvolver mobile se você não conhecer DataSnap. Por isso que eu comecei a minha trajetória, quando eu retomei os meus canais, a primeira coisa que eu fiz foi falar sobre REST, JSON, DataSnap. Mas tem lá o componente da empresa XPTO que acessa direto o banco. É por isso que o seu APK está com 70 megas, porque você vai compilar um monte de biblioteca ali dentro.
Então, às vezes, a pessoa coloca aquilo ali para consumir 2 metros, fazer login e listar um pedido. Quando fazer um servidor da DataSnap para fazer isso é uma coisa extremamente simples e rápida. Então, acho que está acontecendo isso sim, as pessoas estão... Mas eu acho que isso não é só com Delphi, não. Eu acho que é com tudo. As pessoas são muito superficialistas hoje em dia, né? Eu acho que ninguém quer descer no detalhe da coisa, pelo menos é a minha percepção. Sim, mas também temos que entender o lado desse profissional. Não muito pelo fato de ser jovem, não, mas pelo fato de jovens. Ele vem para o mercado e o que esperam dele é isso. Então, o que resta a ele é matar a etapa. Exatamente. Tá? Ele matar a etapa. A gente sabe que o certo era passar por uma base. Então, por que o cara vai ter que aprender a desenvolver em Delphi para depois mobile? Porque mobile é Delphi. No nosso caso, o mobile é Delphi, é 100% Delphi. Então, ele precisaria. E isso acaba atrapalhando um pouco. Ele acha que é um pouco perda de tempo, né? Poxa, eu vou estudar. Por exemplo, né? Quer ver uma palestra que faz muito sucesso no Extreme Delphi? A primeira palestra que eu dou no Extreme Delphi é aumente sua produtividade com recursos da IDE. Aí eu mostro atalhos, eu mostro refactories. E eu olho para a cara das pessoas, a minha esposa até brincou que eu mostrei isso na UF quando eu dei a palestra com o Anderson. E quando eu mostrei o recurso de arrastar os fios para cima do formulário e o Delphi montar, o cara estava assim, ó, metendo a cabeça na parede. Caramba, o que houve? Cara, eu fiquei 3 horas para montar uma tela e você arrastou. Então acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo por não conhecer o Ctrl-Shift-M, que é o Extract Method, o Ctrl-Shift-A para dar o Find Unit. Né? Acho que eles perdem um pouco de tempo. Com a minha experiência de 20 anos em treinamento aqui no Rio de Janeiro, e captando alunos que são profissionais já de desenvolvimento ou enviados por empresas que são estagiários, mas aquele aluno que vinha de sala de aula, sobretudo na Estácio, me permitir citar o nome, na Estácio, alguns colégios técnicos do Rio de Janeiro ministravam Delphi. Então o aluno iniciante, ele vinha para a turma de Delphi, e a gente acabava fazendo aquele fundamental de 16 horas, já um curso relativamente avançado, porque o aluno tinha base. Não é que esse aluno hoje não ocorreu isso. Não existe mais esse aluno. Ninguém nos procura para treinamento fundamental. É verdade. No máximo para cliente servidor. Mínimo, não suficiente para montar turma. Exatamente. Nós temos aluno para DataSnap e para mobile e Intro-Web, porque eu inventei essa coisa. Aliás, eu inventei não, fazer juízo e honras aqui ao Jackson Gomes, que bate nessa tecla há muito tempo. O Jackson, inclusive, está lá com a gente no Extreme Dev São Paulo, ele com a empresa dele, a Tosas também está. Aí eu vi a Tosas, fiquei muito feliz. Até botei uma brincadeira lá, a Tosas de interrogação. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bem, eu queria, já que você está falando disso, voltar no assunto da automação. Você falou, a empresa está uma automação, você citou agora há pouco, e eu me recordo que há um tempo atrás eu vi na internet um post seu de Delphi com Arduino. E agora eu vou aqui deixar bem claro, eu sou completamente ignorante no que diz respeito a Arduino, é igual caviar, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, Arduino, sei o nome, sei que tem a ver com hardware, tá? Mas como você é um cara que já deu treinamento e tô vendo aqui, tem um livrinho aqui, eletrônica, aquela coisa toda, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, acho que como eu, boa parte do meu público também só sabe o que é de ouvir falar, e aqueles que falam, não, Arduino e tal, na minha opinião, eu não entro nem em conversa para não ser papagaio de pirata. Então, eu queria ouvir do Laércio um pouquinho o que é, uma rápida aula sobre o que é o Arduino, e se é possível, o que você tem feito, o que é preciso fazer com o Delphi, né? Se puder ser um case também. Primeiro eu vou resolver o teu problema, você vai comprar um curso de Arduino. Pronto, resolvido. Legal. É o seguinte, tem uma história, né? Tudo tem uma história, né? Há 6 anos atrás, nós recebemos a visita de um cliente que matriculou um funcionário. Ele hoje não está nessa empresa, mas ele é uma expressão nessa área aqui no Rio de Janeiro. E ele vai fazer um curso de Delphi. Ele é formado em eletrônica e ele era responsável pelos processos dessa empresa. Essa empresa, ela adquire uma placa elaborada por encomenda deles, de uma empresa de São Paulo, fornece um material de excelente qualidade. E a minha história com essa empresa 6 anos atrás a partir do Delphi, criar um sistema de se comunicar com essas placas, e cada placa dessa é um IP na rede, e capturar as informações que são captadas ali. Antenas veicular, tag de aproximação. Tipo esse cartãozinho Isso, chaveiros, cartões de tag, aquele teu automóvel quando entra no portão ele se abre, não tem mágica. Tipo esse
passe direto, como é que é? Via fácil? Via fácil, todas essas operações RFID no modo geral. A distância, né, no caso da antena veicular e no caso de cartões. E uma série de outros sensores que você pode integrar. Então, essa placa, programadores de Delphi já trabalham com esse tipo de placas e com outros tipos de circuitos, mas sem entrar no mérito da eletrônica. Que bom, porque estou sendo ligado à eletrônica. Com o advento do Arduino, que é um projeto italiano, e agora a Intel e a Microsoft entrou firme nisso. A Microsoft tem o seu Arduino e a Intel tem o seu Arduino, para você ver aonde vai isso. Mas deixa eu só te cortar aí, não segura a tua linha de raciocínio. Que diabo é o Arduino para a Microsoft ter o dela e para... Bom, o projeto italiano original... O projeto italiano original, ele é open source. O próprio hardware é open source. Então você pode no Brasil, hoje, como a Robocop fez aqui no Brasil, e outros que eu não conheço não, pegou o projeto original e constrói a sua placa Arduino. Bom, se ela já vem da Itália a R$52, você fabricando no Brasil, mesmo se tratando de Brasil, indústria no Brasil, esse preço ainda fica mais em conta. Porque não tem royalties nessa história. Então você não pode pegar você não pode clonar isso aqui, ainda que os chineses façam isso, ainda que, estou acusando, né? Ainda que você tenha competência técnica para reproduzir isso aqui, você não pode fazer isso, não vai fazer. Então, quer dizer, eu não saco nada de eletrônica, mas vê se meu raciocínio está correto. Se eu quero fazer algum dispositivo, alguma coisa, eu tenho que contratar uma empresa que monte uma placa exclusiva para mim. Ou adquirir uma dessas. Ou adquirir uma pronta. Uma de mercado, exatamente. O Arduino me permite criar qualquer... O Arduino te permite duas coisas. Você adquirir uma placa Arduino, perfeito, e aí a comparação é de 1/10 de custo comparado com a placa que faz a mesmíssima coisa, perfeito, que não é Arduino. Perfeito. É natural. Esse fabricante ele tem que diluir os custos de elaboração desse projeto, claro, né? E explorar lucro. Bom, já que o Arduino você não tem royalties, então você pode importar o Arduino ou desenvolver o Arduino no Brasil. A fábrica pode desenvolver o Arduino no Brasil. Mas para mim, a nossa história é de ser um pouco diferente, não é o nosso caso. A gente adquire a placa Arduino, ou nacional ou italiana, certo, e agora você tem a da Intel e a da Microsoft, nessa história, e faz a configuração dela. Bom, mas aí ela não vem programada. Eu tenho que programar. Daí a literatura de programação Arduino, que é código C, basicamente. Mas o que você programa dentro de uma placa é muito pouca coisa. Tá? O grande lance, e aí é que eu estou misturando Arduino com Delphi, é que para você receber essas informações, validar num banco de dados, fazer análise de regra de negócio... Você precisa de um software. Você precisa de um software. Né? E aí o DataSnap cai como uma luva, por causa de estabilidade, permanência, interação, conectividade. Ele interage com a placa, com as placas, na verdade, um parque mínimo de um condomínio tem 4, e ele interage com o banco de dados fazendo essas validações e implementando regras de negócio. Então, na prática, eu bato na placa através de um IP, pelo que você me falou, e digo, placa, eu não sei o que você faz, mas me dê o teu conteúdo. Ela te dá alguma informação que, com base nessa informação, você vai na base e faz alguma coisa. E aí o Laes faz essa mágica com um componente chamado DP. Um componente, imagina um SQL Connect da vida, está lá o componente, o DP. Eu coloco ele no componente. É seu componente? Não, componente do Delphi, nativo do Delphi. É porque 99,9% dos programadores que desenvolvem Delphi não lidam com equipamentos. O DP está para data ID? Não. Sim. Então eu conecto o DP, defino qual é a porta dele e defino o IP dele, ele vira um servidor. Na placa eu faço o mesmo usando o DP em código C, pronto, está aberta a comunicação. Ambos estão escutando uns aos outros. Então o que acontece lá em milionésimo de segundo chega aqui e é processado dentro do mesmo milionésimo de segundo junto ao banco de dados. Então a mágica do cara bater um cartão numa placa entra isso. Todo o trabalho, 80% do trabalho desse sistema não é Arduino, é Delphi. É Delphi. Então por isso eu estou misturando Arduino com Delphi. Fiz a apresentação em São Paulo, ficou um pouco comprometida porque eu falhei lá, e houve falha lá na hora de configurar o meu notebook, pela segunda vez isso aconteceu. Mas eu tive um retorno muito legal, muito bacana. Deu para perceber que o caminho é esse. Eu inventei isso, arrisquei, a embarcadeira apostou e concordou e deu certo. Ou seja, legal, o público está começando a entender o que é Arduino, já sabe para que serve. Não estavam fazendo relação com o Delphi. Eu criei dentro dessa apresentação essa relação. Então, na verdade, se eu souber a linguagem para programar um Arduino, eu posso programar a placa para fazer o que eu quisesse. Sim, mas basicamente você vai programar a placa para ler e escrever informações nos equipamentos. E você pode programar regras. Que equipamentos? Por exemplo, uma catraca, a tag que você aplica no cartão chega na controladora que chega no Delphi. O Delphi analisa o número da tag no banco de dados,
percebe se a entrada está autorizada para ali e manda um comando de volta para a controladora, que aciona uma catraca e abre a catraca. A controladora seria o Arduino? Sim, a controladora é o Arduino. É o Arduino. Aí ele vai e libera a catraca. Legal. Eu fiz participei de um projeto uma vez, de uma empresa que fabrica refrigeradores, e ela tinha um laboratório, ela queria se certificar em ISO 9001, alguma coisa nesse sentido, e aí contratou um engenheiro de hardware que fez as placas de todos os sensores que controlavam a entrada da água, saída, temperatura de entrada, temperatura de saída, umidade relativa do ar, e ele programava, não sei se era Arduino, acho que não era Arduino, ele comprava as placas, ele mesmo fazia, soldava e tal. E aí ele me contratou por quê? Porque ele precisava de um software por trás, né? E eu mandava a informação e ele me retornava, olha, ele me dava a especificação. Quando você der um ping nessa placa aqui, ela vai te retornar o valor tal, tal, tal. Você tem que aplicar essa forma para descobrir qual é a umidade relativa do ar. Isso aqui eu estou te dando a temperatura, você vai ter que multiplicar por 0 ponto não sei o que para chegar no Celsius. Então, ele fazia as placas e eu simplesmente, no Delphi, peguei um componente na internet, não me lembro o nome, que simulava os VUs. E aí eu fiz uma tela com vários VUs e os VUs ficavam mostrando 30 graus de entrada, temperatura de saída 18 graus, temperatura da carcaça, temperatura do motor, pressão. Então, em que o Arduino me ajudaria ou me facilitaria num processo desse, por exemplo? O Arduino, ele de cara ia baratear o custo dessa placa, tá? 2, você além de ter que encomendar uma placa e esse cara que confecciona, essa empresa que confecciona ela, ter que programá-la, você tem a liberdade de programar. Então, hoje o nosso maior dilema não é o fato só de o Arduino ser 1/10 de custo da nossa placa. É a liberdade que você tem. É a liberdade que nós temos de mudar a lógica, a implementação dela, de expandi-la. Tá? E o Arduino é interessante porque você pode usar o Arduino como protótipo. Você monta aqui o Arduino, espeta os elementos aqui, faz seus testes, que eu fiz ontem, com a antena veicular aqui, não temos veículo. Então, faço a etiqueta, bato aqui, faço a medição de distância, me afaste 5, 6 metros e vai tudo aqui. E você pode entregar esse projeto da forma que ele está aqui para um profissional e ele confecciona uma placa para você. Arduino. Ele confecciona o Arduino de novo. Em cima do teu protótipo. Em cima do meu protótipo. Você falou que fez esses testes onde? Aqui mesmo? Não, em Jacarepaguá. Pô, quem sabe a gente um dia não acompanha você lá? É possível a gente acompanhar você? É possível. Seria interessante fazer esse teste em campo. Legal. Porque em laboratório está tudo esquematizado, vai tudo funcionar. Não sei, já. Depois fazer em campo. Como é aqui no Rio? Campo são empreendimentos como as 2 torres inauguradas ali no shopping de Niterói Shopping. As 2 torres estão informatizadas com esse sistema. Seu? Meu sistema. Legal. Meu sistema do meu cliente, né? Eu sou o autor do sistema. Não, porque como você falou assim, eu faço uns testes e tal, acho que vendo na prática, acho que a galera vai conseguir, né? Então, de repente, a gente leva os equipamentos, vai lá um dia, faz... De novo, temos o fator motivador. Eu tenho certeza que vai ter gente com o pé atrás. E tem uma coisa interessante, vou citar outra pessoa aqui, mas essa antecipadamente você conhece. Você conheceu ele agora no teu evento em Recife. É o Dr. Misael. Reitor da faculdade. O cara. Bom, tá sumidade, falando, né? Sumidade nesse assunto, sobretudo, tá? Engenheiro formado na Alemanha, com doutorado nesse assunto. E ele foi muito interessante. Quando eu vendi meu peixe para ele, ele levantou a mão com muita educação e falou: Lécio, só tem um porém. Tudo que você está falando é verdade. Exceto que tenha cuidado em adoção de Arduino na área médica. Por um motivo bem simples. Aonde a vida humana está envolvida, você tem uma série de homologações e de instituições internacionais que você tem que passar por esse crivo. Então, o Arduino não passa por esse crivo, exceto você desenvolva esse equipamento e submeta. Entendi. Então, quando ele falou isso, ele não me excluiu, ele não me desanimou, inclusive. Na verdade, ele me abriu um leque. Que o nome disso, na verdade, é IoT. A gente não citou essa palavra mágica aqui, mas isso aqui é IoT. Claro, Arduino é IoT, é um pedaço do IoT. Claro. Você tem uma ideia? Eu lancei essa ideia para o meu cliente, que é o patrocinador desses projetos, dos meus estudos, e eu estou substituindo as tags físicas por isso aqui. Ou seja, em vez de eu ter uma placa que lê e recebe informação, ela agora só recebe informação. O meu servidor da TestNet é que vai receber a instrução. Então, em vez de passar na placa, seguir o caminho da TestNet, a gente já passou por teste para isso também. Então, você se aproxima com o seu celular, em vez de você carregar uma tag no para-brisa, uma tag para você entrar na portaria principal, uma tag da piscina, porque é um cartão diferente, você agora carrega no celular. Então, isso já, tanto por Bluetooth como por rede. Então, isso é IoT. E isso está me animando bastante. Eu acho que vai me renovar aí aquilo que eu aguentar de vida aí para desenvolver. Não, com certeza. Se você quiser saber mais, vai aparecer aqui em cima, tá? Um cardzinho do YouTube. Nesse cardzinho vai te levar para o vídeo
do que aconteceu lá no Extreme Delphi Recife. E o Alan Glay mostrou um pouco de IoT lá, de internet das coisas, com um beaconzinho, né? Então ele foi de um lado, apareceu uma imagem, foi do outro, e ele vai estar com a gente também agora no Extreme Delphi São Paulo. Pô, Laércio, brigadão pelo papo, pelo seu tempo aí, cara. Obrigado e você, vamos marcar aí novas entrevistas, vamos lá em loco acompanhar seus testes lá, acho que a galera vai ser muito legal. Vai gostar de ver, né? Vai Porque ser motivador também. Existe aí mundo além do banco de dados, né? Muita gente acha que programar em Delphi é só acessar banco, CRUD, mas tem muita coisa bacana pra gente ver. E, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo. Se você quiser saber um pouco mais do trabalho do Laércio, você pode acessar aqui embaixo. Na descrição do vídeo também eu vou deixar os contatos, os canais dele, para que você possa encontrá-lo. Galera, um grande abraço. Eu sou o Rodrigo Mourão. Pela sua atenção. Muito obrigado.